Salve, salve! Sejam todos bem-vindos ao canal do professor Alex Nina. Hoje vamos falar do Índice de Sustentabilidade Empresarial, mais precisamente a metodologia para você chegar a esse índice. É até toda baseada essa aula no próprio site da B3, né, que é a BM Bovespa, que é a da Bolsa, né, gerencia a Bolsa. E se você jogar índice de sustentabilidade empresarial no Google, B3 é logo o primeiro site que vai vir, né? Que ele explica como é que a Bolsa Brasileira forma esse índice, que é conhecido como ISE, ok? Então vamos lá. Vou passar aqui. O ISE é o resultado de uma carteira teórica de ativos, de ações de empresas listadas na Bolsa Brasileira. Elaborada de acordo com critérios pré-estabelecidos. Então, o objetivo é ser um indicador do desempenho médio das cotações dos ativos de empresas com reconhecido comprometimento com a responsabilidade empresarial. Então, ser um benchmark para as empresas, tanto do ponto de vista ambiental, tá? São as empresas que têm, teoricamente, as melhores práticas ambientais que pertencem a essa carteira, mas também de desempenho, porque, como a gente falou na aula de desenvolvimento, de investimento e desenvolvimento sustentável, as duas coisas elas são importantes para o investidor sustentável. Então, a carteira é selecionada pelo Conselho Deliberativo do ISE, composta pelas seguintes instituições. Nem todas entraram ao mesmo tempo, tá? O índice ele, ele é de 1999, não, 99 é o índice do americano, né, da bolsa do Dow Jones de sustentabilidade. O brasileiro é de 2005, salvo engano. Então você tem a ABRAP, que é a Associação Brasileira de Entidades Fechadas de Previdência Complementar, a Ambina, Associação Brasileira de Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais, a APMEC, Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais, a BM Bovespa, Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros, atualmente B3, né? Bolsa, Balcão, e também estamos esquecendo do outro nome que significa, mas é atualmente a B3. A GIF, que é o grupo do Instituto e Fundações de Empresas, o IBGC, que é o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, IFC, que é International Finance Corporation, a IBRACON, que é o Instituto de Auditores Independentes do Brasil, o Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social, que é um instituto importante, tem os indicadores Ethos, que a gente ainda vai falar nessa disciplina, o Ministério do Meio Ambiente e o PNUMA, que é o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Então, o Conselho Deliberativo do ISS seleciona no máximo 40 empresas para compor a carteira, então, com revisões anuais. Então, olha só quais são as empresas que hoje pertencem ao ISE. Isso aqui é sempre o período de um ano, tá? Então, do dia 4 de janeiro de 2021 e vai perdurar até o dia 30 de 12 de 2021, que pode mudar, é só se alguém cometer uma falha muito grave, uma dessas empresas, ou a proporção dela, a gente já vai ver isso posteriormente. Então, são 3 critérios, a gente já vai falar também deles, inclusão, exclusão e ponderação. Algumas empresas listadas, né? STT, Cielo, Engie, Lojas Renner, Petrobras. Deixa eu ver as mais conhecidas aqui, né? A B2W, que está relacionado ao grupo das lojas americanas. A Petrobras, tanto a empresa como um todo, e a parte, a UN dela de distribuição também faz parte. O Banco do Brasil, o Bradesco, Itaú Unibanco, Mafrig, mais ou menos conhecida, Santander, Telefônica é a Vivo, tá? Com esse nome aí de empresa, a TIM, a Natura, a MRV também é conhecida, a Itaúsa, que é a holding do grupo Itaú, Klabin é uma empresa de papel, Light é companhia de energia elétrica, Ecorodovias, EDP, BRF, BTG, que é o banco, CEMIG, a companhia de energia elétrica de Minas Gerais, Eletrobras, a Neo Energia também é elétrica, lojas americanas, assim como a B2W, também estão muito próximas. Então, algumas das empresas que fazem, são essas empresas que fazem parte do ISE atualmente, né? Então, quais são os critérios de inclusão?
está entre os 200 ativos mais negociados. Então, liquidez, né? O primeiro critério é esse. A gente fala liquidez na Bolsa de Valores, significa o número de negociações diárias, mensais, enfim, né? Quanto maior o número de negociações, mais líquido é o ativo, as ações da empresa. Então, tem que ser uma empresa com alta liquidez. Por que a liquidez é importante? Quando você fala de fundos, né, e tem muitos fundos que operam na Bolsa, se o fundo precisar vender uma ação, por exemplo, se os cotistas querem resgatar o dinheiro que está lá investido, se a ação não tiver uma boa liquidez, o preço dela cai muito rápido. A mesma coisa também se alguém for comprar, um grande player for comprar, o preço sobe muito rápido. Isso está à margem de especulação de mercado. Por isso que não é muito bem visto pelo mercado ativos com baixa liquidez. Os preços flutuam muito rápido. E quando você tem muita liquidez, não. Você não, se quiser comprar ou vender, não vai mudar muito o preço da ação. A gente até falou disso na aula de governança corporativa que tem aqui no canal. Então, no período de vigência de 3, só que ele leva em conta as 3 carteiras anteriores, tá? Então, não é só no ano da vigência ou no ano anterior, são dos 3 anos anteriores. Tem que ter presença em pregão de 50% no período de vigência. Isso aqui é quase que uma consequência do primeiro. Se a empresa é líquida, ela vai ter sempre negociação na bolsa, né, nos 50%. Então, quase que atendendo o primeiro, você atende o segundo. O terceiro, não ser classificado como penny stock. O que é penny stock? Cuja cotação média no período anterior seja inferior a R$ 1. Geralmente é quando a empresa está com algum problema para ela estar aqui abaixo de R$ 1. Eu lembro da Oi, que ficou muito tempo negociada abaixo de R$ 1. Mas acho que agora ela já até passou disso. Tem uma empresa que é a Dombo também, que é antiga, empresa lá da Eike Batista, a OGX, que ela também ficou há muito tempo. Não sei hoje quanto é que ela está, se ela já está acima ou está abaixo de R$ 1, mas ela era negociada aí no preço abaixo de R$ 1. Isso não significa que a empresa está barata ou cara na bolsa, né? Isso aí depende de outras questões, em relação inclusive ao próprio número de ações da empresa. Então, mas assim, se for menos de R$ 1, ela é penny stock e não entra no ISE. Atender aos critérios de sustentabilidade e ser selecionado pelo Conselho Deliberativo. Tá? Então, existe o critério de inclusão e os critérios de sustentabilidade. Assim, a empresa pode atender todos os critérios e mesmo assim não ser selecionada, porque tem que ser 40 empresas no máximo. Então, pode ser que empresas que sejam sustentáveis não estejam aqui porque elas não são as mais sustentáveis. Lembra, o objetivo do índice é ser um benchmark. Então, é uma concorrência. Como a carteira muda a cada ano, as empresas elas fazem a sua proposta para fazer parte, pleitear o ISE. E tem vários motivos para a empresa pertencer ao ISE. A gente vai falar nisso em outra aula, basicamente dos motivos, mas por enquanto a gente fica aqui nessa questão que é importante, né? Quem decide é o conselho. Então, qual a metodologia para você definir isso aqui, né? Os critérios de sustentabilidade e selecionar uma empresa para fazer parte do ISE. Se consideram 7 dimensões. E as 3 primeiras são as clássicas, do triplo bottom line. A gente falou muito na aula de desenvolvimento sustentável, é o ambiental, social e econômico. Nesse caso aqui, econômico-financeiro. Né? Então, o triple bottom line, que são os clássicos, mas tem, além desses, o geral, que é o comprometimento perante acordos globais, e transparência, a divulgação das respostas do questionário, a elaboração do relatório de sustentabilidade, então isso entra. A natureza do produto, então possíveis danos e riscos à saúde dos consumidores e de terceiros provocados pela utilização de produtos ou serviços da empresa. A governança corporativa tem uma aula inteira no canal sobre isso, né? Basicamente a relação entre os stakeholders. E as mudanças climáticas foi um critério que entrou mais recentemente, porque esse tema ele vem ganhando relevância, então são esses 7 critérios. Todas as dimensões são divididas em conjuntos de critérios, na verdade são essas 7 dimensões, aí você divide ela em conjuntos de critérios e os critérios em indicadores.
As dimensões ambiental, socioeconômica, financeira e mudanças climáticas seguem o mesmo padrão, sendo divididas em 4 critérios: a político, gestão, a política, indicadores de comprometimento, gestão, indicadores de programas, metas e monitoramento, desempenho legal e cumprimento legal. As outras dimensões têm critérios próprios, né? Tem padrões próprios. Então, o preenchimento do questionário, que tem apenas questões objetivas, é voluntário. Então, a própria empresa vai lá e preenche o questionário. Após o envio das respostas, a empresa deve apresentar documentos corporativos que comprovem de forma amostral as respostas analisadas. Então, você tem que comprovar o que você colocou, né? Então, quando você se inscreve para um vestibular ou para um concurso público, você tem que depois comprovar aquilo lá, né? E aí é muito parecido. A resposta das companhias gera o seu desempenho quantitativo, enquanto que os documentos corporativos geram o desempenho qualitativo. Então, quantitativamente vai se analisar com base no questionário respondido e qualitativamente com base nos documentos, a própria comissão do ISE, né? O próprio conselho, perdão, esse é o nome. Tais desempenho compõe a matriz de resultados que serve de base para a avaliação do conselho deliberativo e decisão sobre o grupo de empresas que irão compor a carteira. Então, você é baseado em critérios quantitativos e qualitativos. Além da reavaliação de janeiro, que é feita todo ano, né, para você muda as ações que fazem parte do ISE, quando são efetuadas alterações na carteira, ocorrem duas reavaliações, em maio e em setembro. Nestas duas são atualizadas informações de free float e, consequentemente, da proporção de setores de cada carteira. Por quê? São 40 ações, mas nem todas elas têm o mesmo peso na carteira. E aí você utiliza o critério do free float para definir qual é o peso de cada ação na carteira. O que é free float? É a circulação livre em mercado, tá? O número de ações livres em mercado, em circulação no mercado. Na nossa aula de governança corporativa também a gente fala bastante em free float. Critério de exclusão. Então, quando é que uma empresa ela sai do ISE? Quando você tem a troca anual, né, ela pode ser superada por outra empresa, mas quando ela deixa de atender qualquer um dos critérios de inclusão, por exemplo, o próprio critério ali de seus 200 ativos mais negociados, passar a ser listado em situação especial, que é isso: recuperação judicial, extrajudicial, regime especial de administração temporária, intervenção, qualquer outra hipótese definida pela Bolsa. Geralmente a recuperação judicial é a etapa que antecede a falência. Nem toda empresa que entra em recuperação judicial, ela entra em falência. A Oi também, né? Entrou em recuperação judicial, mas não entrou em falência. Algum acontecimento ocorrido durante a vigência da carteira. No caso da Carrefour, ano passado, em 2020, ganhou muita repercussão nacional o caso de um negro que morreu, né? Foi morto, na verdade, no supermercado Carrefour. Você teve negligência por parte dos seguranças da empresa, somado a outros casos que ocorreram na Carrefour, teve morte de um cachorro, né? Maltrato de um animal. A empresa acabou ficando muito mal vista na sociedade, né, naquele momento, e o conselho resolveu tirar ela lá do ISE. Ela fazia parte, mas ela acabou saindo por essas questões, né? Então ela foi excluída aí do ISE. Critério de ponderação é baseado no mercado, do valor de mercado do free float, que a gente falou ainda há pouco, ativos que encontram em livre circulação, né? Da espécie que pertence à carteira. As ações, a gente falou também nessa aula de governança corporativa, estou acabando de falar muito dela aqui nessa aula, que as ações elas podem ser ON, PN e UNIT, né? Ações ordinárias, preferenciais ou um conjunto dessas duas. Então, quando você pega uma empresa, a Engie faz parte do ISE, aí a gente define. Cada Engie só tem ON, mas deixa eu pegar uma empresa que tem dessas aqui, que tem, deixa eu ver uma dessas, a CEMIG, não sei se ela tem a Unity, na verdade nem são poucas empresas que têm Unity.
Mas a CEMIG ela tem ordinários e preferenciais, né? CEMIG 3 e CEMIG 4 no Código de Negociação. Ordinárias são empresas que você tem direito a voto dentro das assembleias e preferenciais você tem preferência por dividendos. E aí se decide qual das duas vai pertencer à carteira, né? A empresa lança a sua proposta e acaba que o conselho escolhe, né? Com base em outros critérios, mas enfim, você vai ver qual é a classe de ativo, se é o NPN, porque isso muda o próprio valor de mercado da empresa, se você mensura pelo IPN, porque você tem quantidade diferente de ONPN e também cotações diferentes. Por exemplo, no caso da CEMIG, a PN, atualmente ela está mais barata que a ON. Historicamente isso acontece, porque a ON, ela, nesse caso, ela tem menos risco. Eu não vou entrar nesse detalhe, mas o importante é a gente pensar numa coisa. O valor de mercado, o que é o valor de mercado? É a cotação vezes o número de ação. Então, se a CEMIG está cotada a R$ 13 e ela tem, deixa eu ver aqui, 1 milhão de ações, o valor de mercado dela é 13 milhões, né? 13 milhões. Mas geralmente é em bilhões, né? Então, seria 1 bilhão de ações a R$ 13, 13 bilhões. Dependendo da empresa, claro, mas eu estou dando aqui um exemplo hipotético. São três empresas. A empresa A tem valor de mercado de 10 bilhões, a B 50 e a C 100. Aí depois vem o free float. O free float é sempre calculado em percentual. Então a empresa A ela tem 50% das ações livres no mercado, as outras pertencem a acionistas. Você não vai ter pode ter um grupo majoritário pertencendo aos 50%. Se no caso aqui for as ON, né, pode ser que seja considerada a classe das PNs aqui. A empresa B 40% de free float e a C 25%. Aí você faz esse cálculo, olha, o valor de mercado vezes o free float. Como metade das ações da empresa A estão em free float, né, em circulação no mercado, o valor de mercado do free float para a empresa A é 5 bilhões. Para a empresa B, 20 bilhões, porque você pega 50 vezes 40%. E para a empresa C, 25 bilhões. Quando você soma isso aqui, eu estou fazendo um exemplo hipotético como se só fossem três empresas que fizessem parte do índice, né? No caso são 40, então você vai ter que somar tudinho. Aí dá todas as empresas somadas, o free float delas dá um valor de mercado de 50 bilhões. Aí você vê qual é o percentual. Então, no caso da empresa A, ela contribui 10% para esse valor de mercado, a empresa B 40% e a C 50%. E essa vai ser a proporção da carteira do ISE. Então, ao invés de ser 33,333, uma dízima periódica para cada empresa, não. A carteira ela tem 50% na empresa C, 40% na B e 10% da A. Só para dar um exemplo, se, sei lá, fosse investido R$ 1.000 nessa carteira, nessas três empresas, né, seria uma carteira de investimento, que replicasse o índice, nesse caso, hipotético que a gente está considerando, iriam ser investidos R$ 500 na empresa C, R$ 400 na empresa B e R$ 100 na empresa A. Né? É claro que a variação da empresa C ia ser muito mais relevante para o índice do que da empresa A. Né? Ela teria maior peso, digamos assim. Isso aqui é só hipotético, para vocês entenderem como é feito esse cálculo de ponderação. Só que, além disso, a participação de um setor econômico no ISE não poderá ser superior a 15%, quando de sua inclusão ou reavaliações periódicas. A gente viu que toda vez em maio e agosto é feita uma reavaliação e não vai poder, depois desse cálculo, que um setor inteiro tenha mais de 15%. Caso isso ocorra, serão efetuados ajustes para adequar o peso dos ativos das companhias desse setor a esse limite, distribuindo-se o excedente proporcionalmente aos demais ativos da carteira. Então vamos lá, por exemplo, também hipotético. A gente viu que vários bancos pertencem ao ISE, né? Bradesco, Banco do Brasil e, no caso, a holding do Itaú, então o BTG também. Então você poderia ter, e os bancos têm um valor de mercado alto, são bancos grandes, né? Então você poderia ter, depois desses cálculos tudinho aqui eu não peguei uma empresa toda, eu peguei, no caso, os três bancos, né? Como se fosse no nosso exemplo, os quatro que tinham lá, mais as companhias elétricas, não tinha educação, não tinha saneamento, mas eu coloquei, varejo tinha, né? Mas eu coloquei aqui de forma hipotética.
Fiz o cálculo que eu fiz no quadro na tabela, na verdade anterior, isso é a tabela, né? E deu, com base em esses números aqui, que são hipotéticos também, eu vou ressaltar isso aqui, tá? Não são dados reais, que, por exemplo, se o setor bancário tivesse 27,2% da carteira, isso não poderia acontecer, porque nenhum setor pode ter mais de 15% da carteira. E aí, o que irá ser feito nesse caso? Então, como é feito esse cálculo, né? Você tem aqui o setor bancário com 27,2%, que é o valor alto, eu vou ter que transformar em 15%. É o primeiro passo que eu coloquei aqui umas letras que fui eu que coloquei, né? Não é da literatura nem nada. Eu coloquei aqui um beta, que seria o P, que é essa proporção aqui de cada um deles, vezes um alfa. O que seria esse alfa? O P do banco menos 15, que é a diferença, né? É de 27,2 menos 15, ou seja, 12,2%. Se fosse aqui 30% do setor bancário, seria 15%. Então, quanto maior for aqui esse setor, né, o percentual do setor que excedeu, maior seria o alfa. Aí eu pego esse P de cada um desses outros setores e multiplico por alfa primeiramente. Então, seria 8,2 vezes 12,2, 1,4, 9,9 vezes 12,2, 1,6 e assim por diante, ok? Aí na outra coluna, estou colocando P2' linha aqui, igual a P mais o beta. É simplesmente a soma desses dois aqui, ó. Então, eu somo 8,2 mais 1,4 dá 9,6. Aí perceba que todos os setores você aumenta um valor proporcional ao que ele tinha anteriormente, né? E acaba diminuindo do setor bancário até chegar em 15%. Então, você recalcula tudinho e chega ao 100% total da carteira depois desse recálculo. Percebam que nenhum outro aqui setor ficou com mais de 15%. Se ficasse, teria que fazer o cálculo novamente. Aqui as referências dessa aula, no próprio site da B3, como a gente falou lá anteriormente, a metodologia do índice de sustentabilidade empresarial, onde está disponível. Então, espero que tenham gostado. Até a próxima.